Hoje a conversa vai ser muito rápida aqui com vocês, porque hoje a gente atendeu 3 casos de enxaqueca. Gente, nem toda dor que atinge a cabeça, a região cérvico-crânio-facial é enxaqueca. Enxaqueca tem características muito específicas. Tem mais de 33 gatilhos conhecidos. Precisa durar mais de 72 horas, beleza? Se caracterizando como enxaqueca ou migrânia crônica quando ela ultrapassa 15 dias. E ainda assim pode ser uma enxaqueca crônica diária quando ela ultrapassa mais de 30 dias. Dentre todos esses casos que eu elucidei aqui para vocês, existem vários falsos diagnósticos de enxaqueca. Por exemplo, as 3 pacientes que eu atendi aqui hoje, nenhuma tem enxaqueca, mas foram diagnosticadas por neurologistas como portadoras da enxaqueca e viveram anos reféns desses sintomas, reféns desses diagnósticos. E por que eu estou te falando que existem falsos diagnósticos? Porque, por exemplo, a primeira paciente, ela tinha uma cefaleia associada a uma desordem da articulação temporomandibular. A gente ensinou 3 exercícios, um exercício para o pescoço e 2 exercícios para a ATM, que aliviaram o sintoma dela em 70%. Isso para uma primeira consulta, tá, pessoal? Gente, enxaqueca não melhora assim. Melhora de 70%, de 90% com exercício simples. Pelo contrário, enxaqueca piora com exercício. Se você estiver na crise de enxaqueca e fizer exercício, você vai experimentar um agravamento da sua dor, tá bom? Um outro caso, a outra paciente que a gente atendeu aqui, ela tem uma cefaleia que a gente chama cervicogênica, ou seja, uma cefaleia, uma dor de cabeça, que é originada pela coluna cervical. Ela tinha uma obstrução mecânica, que é basicamente uma limitação de movimento. Por exemplo, quando ela roda para a esquerda, ela roda total, mas quando ela roda para a direita, ela trava na angulação de movimento. Uma outra situação é que ela também, quando inclina para a esquerda, ela vai total, para a direita, ela não consegue. Nos quadros de enxaqueca, na maioria esmagadora das vezes, o paciente não tem limitação de movimento no pescoço, entende, pessoal? O pescoço move em todas as direções, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, inclina, faz protusão, faz retração, e isso não altera a dor de um portador de enxaqueca. Ou seja, ao recuperar com 2 exercícios a habilidade dela inclinar o pescoço e de rodar o pescoço para o lado direito, ela referiu uma melhora de 50%, pessoal. Também para uma primeira consulta. E a terceira paciente é uma paciente que está em um tratamento de 3 meses, que ela tem um quadro de cefaleia tensional. A cefaleia tensional é uma dor de cabeça causada por tensões musculares no complexo cervical. Então, às vezes, o paciente pode até confundir com um diagnóstico muito chato, muito ruim, que a gente chama de neuralgia do trigêmeo. Porque essa cefaleia tensional pode pegar toda a musculatura mastigatória aqui de masseter, pterigoide, ficar tenso por causa de estados de ansiedade, estados de medo, estados de preocupações excessivas que essa paciente pode ter. Na cefaleia tensional, a gente precisa utilizar técnicas de terapia manual para fazer inibição de musculaturas do complexo cervical, do complexo da TM, do complexo orofacial. A gente precisa fazer mobilizações articulares em articulações que estejam restritas ao teste de mobilidade manual, ao exame muscular manual, o exame de articular manual. Né? A gente vai fazendo oscilações em vértebras e sentindo na nossa mão se uma articulação move muito, se uma não move. E nessa que não move, a gente começa a fazer mobilizações sustentadas, mobilizações oscilatórias, às vezes até manipulações. Essa paciente já está muito melhor do que o início da consulta. Nenhuma delas tem enxaqueca, mas todas elas me procuraram com diagnóstico de enxaqueca. Ah, Caio, e se o meu caso for enxaqueca de verdade? Também tem tratamento, só que é um tratamento que demora um pouco mais e que precisa talvez de mais 2 profissionais além de mim como fisioterapeuta. Por exemplo, o portador de enxaqueca que está experimentando dor há mais de 72 horas, ele não tem um alívio com Dorflex.
ele não tem um alívio com a dipirona, com o Miozan, com o Musculari, com ciclobenzapina, com esses analgésicos e relaxantes musculares que muitos profissionais prescrevem para vocês. A enxaqueca ela não melhora com analgésico, porque a enxaqueca ela é uma doença neurológica caracterizada por alterações de enzimas específicas, como a CGRP, que tem alguns estudos ligando ela à mediação da função de vasodilatação arterial das artérias do cérebro. Então, como a enxaqueca é considerada uma doença neurológica, nós, como fisioterapeutas, somos tratamentos complementares ao tratamento do neurologista e ao tratamento do psicólogo. É possível que você com enxaqueca melhore muito com a fisioterapia somente? É possível, mas eu não gosto de acompanhar pacientes com enxaqueca sozinho. Eu preciso acompanhar esse paciente com enxaqueca com o neurologista assistente e com a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. Por quê? Às vezes o paciente está melhorando muito aqui na fisioterapia, a intensidade da dor, a frequência da crise está cada vez mais espaçada e quando a crise vem, essa crise vem cada vez menos intensa, como efeito do tratamento fisioterapêutico, no caso da enxaqueca de verdade. Só que, ainda assim, em alguns casos, a incapacidade provocada por essa enxaqueca, que já está melhorando na fisioterapia, ainda é grande, ainda impede o paciente de ir num show, de perder uma noite num show para se divertir, ainda impede o paciente de fazer atividades domésticas, atividades esportivas. Por isso o neurologista vai lá e vai colocar um triptano, um antidepressivo de ação dual, de ação tricíclica, uma medicação específica que aí é do domínio deles para ajudar no nosso tratamento da fisioterapia. E aí o que a gente vê como erro dos pacientes? O paciente quando começa a responder a medicação do neurologista, ele não aproveita o boom da medicação para fazer o tratamento fisioterapêutico. Aí aquela medicação vai perdendo efeito, o neurologista vai trocando, aí vai voltando a ter efeito e daqui a pouco para de ter efeito, aí o neurologista vai aumentando a dose, e aí a dose aumentada já não é mais suficiente para promover aquele efeito inicial lá de quando você começou a medicação, e aí você não aproveita esse boom de melhora de medicação para fazer a fisioterapia. Quando vem para a fisioterapia, vem querendo milagres de resultados rápidos. Isso não existe. Uma outra coisa, o estresse emocional, o sofrimento psicológico, os níveis de ansiedade, os níveis de privação de sono ou insônia interferem diretamente no resultado do nosso tratamento para dor secundária à enxaqueca de verdade. Ou as cefaleias que eu citei anteriormente, associada à desordem temporomandibular, associada a uma cefaleia cervicogênica, ao pescoço no caso, e associadas a tensões musculares, a cefaleia tensional. Esses fatores interferem brutalmente no resultado do seu tratamento. Por isso, é de suma importância que, caso você tenha acesso, você busque um psicólogo especialista em terapias cognitivas comportamentais. Esse psicólogo vai te dar um repertório cognitivo, um repertório de pensamento, um repertório de enfrentamento, técnicas específicas para melhorar a ansiedade, melhorar o estresse, melhorar a higiene do sono, por exemplo. E isso vai colaborar não só com o meu tratamento fisioterapêutico, como também com o tratamento medicamentoso. Então, pessoal, não sejam reféns de rótulos diagnósticos. Ah, mas o médico me disse que eu tenho enxaqueca e agora eu só tenho que ficar tomando esse Naramig, tomando esse negócio e hora melhora, hora não melhora, eu fico muito incapacitada, minha atividade sexual reduz, minha atividade profissional reduz, minha concentração reduz, minha irritabilidade aumenta e, meu Deus, e nunca melhora. Não se condene a isso. Existe tratamento com fundamentação científica, tanto com a neurologia, a medicina, tanto com a fisioterapia musculoesquelética, o profissional da fisioterapia, quanto com a terapia cognitivo-comportamental, com o profissional da psicologia. Então, se a gente puder te dar o padrão ouro para tratamento dessas condições, seriam esses 3 profissionais. Sem te fazer esquecer que tudo que você come interfere drasticamente, porque o estômago, através da alimentação, é um dos gatilhos para tratamento de dores crônicas na cabeça, como, por exemplo, as enxaquecas, migrânias crônicas com auras, cefaleias insalva e todos os mais de 300 tipos de dores de cabeça reconhecidos pela Sociedade Internacional para o Estudo das Cefaleias. Então, o nutricionista é um profissional que vai te botar numa dieta antinociceptiva, numa dieta que vai fazer com que o seu sistema nervoso
reduz a probabilidade de responder com escapes de dor, com mais crises de dor. Então tudo que você come importa. Se você come muito industrializado, se você toma muito refrigerante, se você toma chocolate, se você bebe vinho, se você consome álcool, se você não hidrata como deveria, todo esse cálculo é o nutricionista que faz. Nós, como profissionais extremamente integrativos, tanto na medicina, na fisioterapia como na psicologia, temos a obrigação de trazer a você a clareza da importância de outros profissionais como nutricionista. Assim como nutricionistas integrativos que já acompanhem vocês, têm a obrigação de saber da existência das nossas especialidades para ajudar você, porque o nosso interesse é o paciente. O nosso interesse não é que você fique comigo o tempo todo investindo seu dinheiro em mim para que eu lucre em cima de você. Meu interesse é o seu resultado. Por isso eu tenho que colocar as cartas na mesa com as opções terapêuticas que temos para que você escolha se vai fazer todas, se vai fazer duas, se vai fazer uma, como você vai fazer, tá bom? Uma coisa que você não pode esquecer é que dor crônica tem tratamento, não importa se é na cabeça, se é na TM, se é no pescoço, se é no ombro, se é no pé, se é no joelho, se é na coluna. Dor crônica tem tratamento e você não pode ficar refém de diagnósticos porque recebeu uma ressonância magnética, um laudo de eletroneuromiografia. Você precisa tentar. Sua saúde importa e com saúde você corre atrás do resto, beleza? Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece que sofrem com os diversos tipos de dores de cabeça, inclusive com a enxaqueca de verdade, a migrânia. Quem sabe assim a gente ajuda cada vez mais pessoas. É só um clique, encaminha lá nos seus grupos de WhatsApp, porque realmente informação salva o tratamento da dor que atualmente é extremamente negligente com esse tipo de paciente, tá? Todas as informações a respeito dos meus vídeos, do meu trabalho, você encontra aqui na descrição com todos os links, tanto para seguidores quanto para profissionais da saúde que queiram aprender com a gente a tratar a dor musculoesquelética em todas as articulações, tá bom? Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e se você tiver alguma pergunta, algum comentário, vai ser um prazer te responder, vai ser um prazer ler seu comentário, eu deixo o campo de comentários aqui abertos e se você tiver uma pergunta mais específica, a gente tem caixinha de perguntas nos stories todos os dias lá no Instagram, perdão, que o link tá aqui embaixo também, tá bom, pessoal? Grande abraço, movimento é vida.